com Sérgio Jatobá. Ele que é bombeiro nos Estados Unidos e também um mega apreciador de vinhos. E ele vai contar pra gente exatamente toda a nossa história, como ele foi evoluindo no mundo dos vinhos, toda essa relação, toda essa trajetória no mundo dos vinhos. Direto de Miami, se eu não me engano, a gente vai conversar com ele, com o Sérgio Jatobá. Tô esperando ele chegar aqui, entrar nessa live para poder chamar aqui ele pra gente poder bater um papo bem interessante. E antes também queria lembrar vocês que a live de 8 horas que aconteceu hoje, mandei lá um recadinho nos stories, vai acontecer na verdade amanhã, tá bom? Tchau, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Estão bebendo vinho por aí? Tá frio, né? Olá! Oi! Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. E aí? Tá me ouvindo perfeito? Tô te ouvindo perfeito. E você? Também, perfeito. Ai, que bom. Legal. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava ouvindo você falando quão frio tá aí no Brasil. Quem me dera, aqui tá um calor danado. A Flórida tá Imagino. muito quente, cara. E esse verão, esse ano tá especial. Tá essencial, né? E eu queria saber de onde você está falando. Já começa aí se apresentando, falando seu nome, de onde, que cidade você está falando, porque não é daqui do Brasil, né? Então, eu vivo em Boca Raton, há mais ou menos 1h15, 1h30, dependendo do trânsito, de Miami, norte de Miami. Estou no condado de Palm Beach. Aqui fica a cidade de West Palm Beach, essa região aqui. Para a galera entender, se a galera acompanha do Brasil, eu estou a uns 25, 30 minutos de onde o Donald Trump vive, o ex-presidente dos Estados Unidos. Olha, e aí o que você foi fazer nos Estados Unidos, na verdade? Como é que foi como é que você chegou aí? Você é brasileiro da onde? Então, na verdade, eu sou bom, nasci em Macaé, mas eu nem fiquei em Macaé. Eu fui viver em Cabo Frio, minha família toda vivia em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aí, para Aham. a história ficar um pouquinho mais curta, é, de Cabo Frio nós nos mudamos para o norte de Nova York. Meu pai trabalhava para a IBM na época, ele era um engenheiro da IBM. Vivemos lá por um ano e pouco. Voltamos ao Brasil, aí nisso já fomos direto para Campinas, no estado de São Paulo. Vivi em Campinas muitos anos. Depois acabei indo para Ribeirão Preto e voltei para Campinas. Fiz faculdade em Campinas, fiz a Unicamp, fiz treinamento esportivo, fisiologia do exercício, coisas assim. Me mudei Não, você é total do esporte, né? Assim, do nessa. treinamento. Uhum. Aí depois disso vim para os Estados Unidos. Me mudei para Curitiba, comecei a trabalhar com mergulho. E depois disso pintou uma oportunidade de vir para os Estados Unidos. Eu trabalhava com uma empresa de consultoria na área de resgate, essas coisas, e vim para cá. Para resumir a história, acabei fazendo outras faculdades, fiz paramedicina, fiz academia de bombeiro. Eu sou hoje sou capitão no grupo de operações especiais do bombeiro aqui de Palm Beach, aqui no estado da Flórida. Sensacional. E é um trabalho, assim, é um trabalho trabalhoso ou é um trabalho tranquilo, assim? Ou só é É. trabalhoso? Eu acredito que o treinamento deve ser pesado, né? Porque quando chega um momento crítico, você tem que realmente estar preparado, né? Então, exatamente. Assim, o treinamento é bem puxado, o trabalho também é bem puxado. Nós temos uns dias que são mais tranquilos, né? Ontem, por exemplo, foi um bom dia. Então, hoje eu estou mais descansado, estou bem. Mas tem dia que eu chego em casa acabado, né? Porque é um plantão de 24 horas. Então, às vezes, nós não dormimos direito e tal, mas, enfim. Tem os dias que são mais fáceis, mas é meio puxado. Tem muita chamada, tem muita gente, tem muito idoso aqui na Flórida, né? Então acaba, como nós somos também paramédicos, tem muita chamada médica, né? Entendi. E aí, quero saber toda essa sua história aí em relação aos vinhos, né? Assim, em que momento nessa sua trajetória aí que você já morou em um monte de lugar, em que momento assim o vinho entrou na sua vida? Se o vinho veio da família, se o vinho veio do seu pai ali, ou é uma coisa mais sua, dos seus amigos e tudo mais? Então, apesar da minha família ser de maioria portuguesa e italiana, mais português até, é, nós bebíamos vinhos de vez em quando, mas ninguém bebia muito assim em casa. Tinha cervejinha de vez em quando, tinha algumas coisas, mas não tinha uma tradição de beber vinho e tal. Mas eu sempre achei interessante, sempre achei legal. Passaram-se muitos anos já vivendo aqui nos Estados Unidos.
eu comecei a tomar vinho mais ou menos uns 12 a 15 anos atrás. Acho que como a maioria das pessoas, né? Tomando vinho branco, aqueles vinhos mais levezinhos primeiro. Comecei a gostar. Comecei a tomar uns Rieslings alemães, aí tomava uns vinhos brancos da estado de Washington. E aí eu comecei a ir para os vermelhos devagarzinho. E como a minha esposa também gosta muito de vinho, inclusive ela tem um nariz, um olfato muito melhor do que o meu, ela é muito mais natural do que eu tenho que estudar. Ela já é meio que natural, Mulheres, ela consegue... mulheres. É. Esses faros aí, ó. Pô, e, enfim, aí nós começamos a tomar um pouco mais de vinho. E aí, assim, eu tenho dois amigos que são muito próximos de mim. Um vive na Europa e o outro vive no Brasil, mas viveu na Europa, o Ricardo e o Randall. O Randall é mais velho que eu, é como se ele fosse um segundo pai para mim. Ele é um mentor, assim, para mim. Ele viveu em Portugal há muitos anos. E o Ricardo é como se fosse meu irmão alguns anos mais velho. Um cara também, assim, um cara formado em música na Finlândia. Tem um perfil, assim, muito interessante, né? Enfim, viajando para a Europa algumas vezes, encontrando com eles, eles vindo para os Estados Unidos, eu encontrando com eles no Brasil, eu comecei a experimentar mais vinho com eles. E eles começavam toda vez a falar do vinho. Pô, essa uva é Merlot, e essa aqui, por exemplo, é da Califórnia e tal. E me falava sobre as uvas, a região, a história do lugar. E principalmente o Randall. O Randall é um historiador, e historiador mesmo. Então, quer dizer, eles dois falavam de um outro aspecto dos vinhos para mim. E como eu tenho um lado meio nerd também, eu gosto muito de história, filosofia, essas coisas, eu fiquei mais encantado ainda pelo vinho. Eu falei, porra, não só é uma bebida muito gostosa, mas tem um aspecto assim meio metafísico, né? Une as pessoas. Trás, né? Não é? E aí leva a conversa, enfim, aí eu comecei a ler um pouco sobre vinho, e a minha esposa também ficou muito interessada, falou, vamos vir nas nossas viagens, vamos sempre dar umas experimentadas nos vinhos. Aí nós começamos a viajar de propósito para visitar vinícolas e visitar regiões vinícolas. Acho que fala assim em português, né? Se eu falar alguma coisa errada, me perdoe, que já faz mais tempo que eu estou fora. Sem problema, está entendendo perfeitamente. Mas nós fomos para Portugal, nós fomos para a Espanha, para o norte da Espanha principalmente, depois também para a região da Catalunha. Fomos para a França várias vezes, mais 5 vezes. Fomos para a Itália umas 5 vezes. Fomos para a Suíça, fomos para a Alemanha, enfim, e experimentando vinho. No Brasil, mais recentemente, eu experimentei alguns vinhos. E obviamente, aqui dentro dos Estados Unidos, porra, Napa e Sonoma, a gente vai quase que todo ano. Nós somos apaixonados. Enfim, aí eu comecei a me interessar muito pelo aspecto do vinho, perguntar, fazer os cursinhos que eles oferecem nas vinícolas, experimentar mais vinhos, tipos diferentes. E aí, no ano passado, com a pandemia, eu falei, pô, vou dar uma mergulhada nesse assunto. Eu acho muito interessante. E fiz um curso de WSET, eu acho que fala assim no português, né? Que é um curso de... Aqui a gente fala, agarra tudo e fala W7, assim. W7, ok. Eu prefiro isso porque é assim que fala também em inglês, fala W7. Então é isso aí. Perfeito. Isso. Aí eu fiz o nível 1, achei demais. Eu já estava lendo algumas coisas sobre vinhos por conta própria e decidi fazer o 2. Aí nisso eu estava para começar o 2 e aí falando para minha esposa, Carol, né, a Ana, Carolina, inclusive, o mesmo nome é Ana. E aí eu falei, pô, vou fazer esse curso e tal. Ela falou, quando vai ser? Aí nisso eu vi o curso de vocês. E eu já venho acompanhando vocês já ó, há mais de um ano e meio, pelo menos. Eu comecei, eu lembro que atenção por causa dos desenhos, eu adorava os desenhos. Aí, enfim, eu comecei a assistir a live de vocês, achei muito legal, muito interessante. A interação sua com o Jean tem uma química muito legal, fica muito gostoso de ouvir. E aí eu falei, porra, eu vou segurar esse curso, que já está até pago, vou mandar lá para frente, para o final do ano, eu vou fazer esse curso primeiro. Quando pintou o curso de vocês, eu queria fazer o curso de vocês, porque eu achei muito interessante que, além de parecer ser muito bem organizado tecnicamente, era em português, o que para mim, eu não tenho vocabulário em português de vinhos. Então eu falei, pô, vai ser muito interessante.
Muito bom, muito bom. E a Cídia falou exatamente uma coisa que você pegou uma frase sua aí da sua fala e falou: o vinho eleva a conversa, né? Que era o que a gente você estava conversando um pouco, falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente estava conversando um pouco antes da live. E é engraçado quando a gente, assim, começa a entrar no mundo dos vinhos e tudo mais, conhece uma pessoa, uma galera e tudo mais, e a galera começa a falar do vinho, você fala: caraca, eu não sei nada, gente. E essa sensação é uma sensação, assim, que a gente fica, né, meio acanhado, assim, não sabe, tudo mais. Então, hoje, depois que a gente estuda tudo mais, nossa visão é muito diferente, né, sobre tudo. Você, ainda mais você que já teve essa prática também, já viajou, vinícolas e tudo mais. Então, isso, ver a teoria e depois ver isso na prática também é muito legal acontecer, ver isso acontecer também, né? Exatamente. O gostoso, o que eu estou achando muito legal, o timing, né? O tempo está perfeito para mim entre eu começar a estudar o assunto e estar experimentando os vinhos, porque eu consigo quase que em tempo real, entre aspas, colocar em prática o que eu estou ouvindo de vocês, o que eu ouço nos cursos que eu fiz, e eu consigo, ok, isso aqui quer dizer. Então eu não perco, não tem um espaço muito grande, você perde aquela informação. Eu estou conseguindo entender o que, quando o Gianni fala, tem que sentir o aroma e tal, e eu comecei a praticar, né? E eu fico praticando, comecei a cheirar, eu estou cozinhando, começo a cheirar as coisas, a minha esposa fala que eu cheiro tudo, né? Aí eu fico cheirando as coisas para gravar os cheiros, né? E aí conseguir. Exatamente. Os E aromas. Hã? Os aromas. Os aromas, obrigado. Tá vendo? Tô meio perdido aí da língua. Imagina. Exatamente. E você, quando você, assim, esse lance do curso online, você estando fora e tudo mais, você, né, estando em Miami, a gente estando aqui no Brasil, enfim, teve algum momento, assim, que você falou assim, talvez isso não fosse dar certo, assim, estudar online, ou você já está acostumado a estudar online para você já é super tranquilo, assim? Não, eu já estou acostumado. Aqui nos Estados Unidos isso já está há algum tempo. Já muitos cursos, até mesmo na minha área, são online. Outros cursos são híbridos, né? Você tem um aspecto online que você faz primeiro e depois você se encontra numa certa data e faz o aspecto prático. O próprio curso de sommelier agora, eu falo de sommelier, na verdade está tecnicamente errado falar assim, né? Porque são vários tipos de cursos diferentes. Mas os cursos que tem em Miami, por exemplo, você primeiro faz online a parte teórica, e aí você, em vez de ficar agora 2, 3 semanas dentro de sala de aula, você só vai por 2 finais de semana fazer a parte prática. Então tá bem mais. Já está muito mais bem inserido aqui no dia a dia. Né? Então, na verdade, eu me senti bem à vontade com o sistema, gostei muito, gostei da linguagem. Vocês fizeram bem simples. Então, quer dizer, em termos de como usuário, né? Então, achei bem legal. E dá para aprender vinho pela internet, né? Tranquilo, não dá? Dá, opa. Quando você está ouvindo a galera conversar, você tá todo mundo experimentando junto e conversando, batendo papo. É claro que você tem alguns aspectos sutis de uma interação cara a cara são perdidas, mas você não perde toda a interação. Você ainda tem um papo legal, você está tomando vinho junto, você se sente conectado, né? Então, eu acho fantástico. E Não estou dos me estilos, e dos estilos de vinho, assim, o que você gosta mais, assim, hoje? Então, eu gosto. Bom, meio que. Ou tá na fase, aquela fase que a gente fala para ter, que é a fase explorador, né? Tô explorando tudo que vem aqui pela minha frente. Exato, eu fico comprando vinho que eu nunca ouvi falar, mas são um nome diferente. Aí eu experimento, né? Só para experimentar. Então, assim, eu gosto de tudo, literalmente. Claro que eu gosto de algumas coisas mais do que outras. Eu acho que até mesmo devido ao beber mais vinho americano, eu gosto muito de vinho americano. Eu gosto muito de vinho americano, especialmente da região de Napa Sonoma, claro, mas Napa até mais do que Sonoma. E Paso Robles agora, que é uma área nova que está crescendo muito na Califórnia, é uma nova, não é nova essa área, mas está ficando mais conhecida. É uma das novas áreas que eu mais gosto. Também gosto bastante de vinho de Oregon e de Washington, lá acima da Califórnia. Adoro Bordeaux, maravilhoso. Especialmente do lado direito do rio ali, né? Que eu não sei como é que fala isso. Fala Right Bank, que é o Saint-Emilion, Pomerol, aquela região ali, né? Margem, a gente
Fala margem, né? Margem direita e margem esquerda. Margem direita, isso, obrigado. E aí, eu gosto muito de vinho em português. E volto ao aspecto de que eu acredito até por causa do Randall, que pô, me ensinou tanto, falou tanto sobre vinho em português, viajamos em Portugal. Você tem o aspecto de... Claro que você adora a bebida, todo aquele ambiente ao redor de você beber aquela garrafa de vinho. Aí aquilo fica com você. Tem garrafas de vinho que eu bebi alguns anos depois que eu falo, porra, eu lembrava que esse vinho era melhor ainda do que era, mas eu acho que foi a experiência que foi tão fantástica que aquele vinho é um dos meus favoritos. Né? Apesar de que hoje é muito bom, mas não sei se é tão bom quanto eu achava que era, né? Então o paladar também vai mudando, né? Aham, aham. E assim, esse lance, assim, você acredita que você seja um cara totalmente ocupado aí por conta do seu trabalho e tudo mais? Como que você faz, como você organiza seus estudos, assim, para você estudar um pouquinho de cada vez e tudo mais? Como que você organiza ali seus estudos? Então, ó, eu estou um pouquinho relapso nas últimas semanas, por alguns motivos diferentes, algumas coisas em família, coisas relacionadas a trabalho, enfim, mas eu estou meio que retomando aos poucos. Isso em relação a vinhos, né? Agora, eu tenho que me manter sempre... da forma que o meu trabalho é organizado aqui, nós temos que ter o que nós chamamos de educação continuada. Então, eu tenho que fazer curso o tempo inteiro, seja online, seja presencial. Então, assim, eu faço o que eu tenho que fazer primeiro, os obrigatórios, né? E eu separo aí 1 hora por dia. Essa é o que eu separo, né? Se eu faço todo dia é outra história, mas eu tento separar 1 hora por dia. Ao mesmo eu faço 1 hora hoje, não faço nada amanhã, faço 2 horas depois de amanhã, né? Mas eu faço o que eu tenho que fazer. E aí eu separo, assim, mais à noite, 1 hora, 1 hora e meia, para estudar o que eu gosto, que é vinhos, um pouco de filosofia. Eu assisto muito vídeos de filosofia ou de psicologia no YouTube, muita coisa do Brasil, porque eu acho muito interessante os filósofos aí, o Karnal, o Cortella, o Pondé, toda essa galera. Eu assisto o vídeo deles, assisto vídeos sobre vinhos. Então, quer dizer, eu separo 1 hora por dia à noite, tomando vinho no relax, e aí não parece nem que eu estou estudando, parece que eu estou curtindo. Sensacional, muito bom. E é assim mesmo, assim, pega a taça de vinho, vai assistir uma aula ali, já coloca cultura e conhecimento ali dentro dessa taça aí, né? Já deixa de ser um vinho, só um vinho, né? Passa a ser um vinho com muita história e cultura e tudo mais. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você começou a estudar vinho, assim, você antes bebia e hoje degusta, assim, com conhecimento, assim, qual foi a diferença no seu paladar, assim, que o conhecimento proporcionou para você? Olha, essa pergunta é bem interessante, assim, eu agora se perguntando, estou pensando, eu achei ela bem sutil. Então vamos lá, interessante. Porque assim, tem momentos que eu estou degustando o vinho, em que eu estou pensando, por exemplo, nos aromas. Eu estou pensando no primeiro nariz, né? No segundo nariz e tal. É assim que fala, né? Eu estou tentando lembrar das lives e eu estou praticando aqui agora com você, em português. Mas, assim, então, quer dizer, às vezes, principalmente se é um vinho novo, se é um vinho novo, eu meio que degusto. Aí eu quero entender aquele vinho. Tento entender. Claro que, conforme você vai aprendendo com mais experiência, você vai ficando cada vez melhor, obviamente. Então, no meu nível basicão aqui, eu estou aqui tentando entender aquele vinho. Agora, tem vinhos que eu já gosto, que eu estou a fim de beber um vinho bom, comer uma coisa legal e assistir um filme. Eu estou tomando vinho, entendeu? Estou tomando vinho que eu gosto e eu não estou destrinchando os aromas e tal. Eu estou curtindo aquele vinho e estou tomando vinho. Tem um programa interessante aqui nos Estados Unidos que teve um episódio em que eles faziam wine pairing, que é harmonização de vinhos, com filmes. Uhum. Então o cara tinha que falar qual vinho que combinava com esse tipo de filme. Qual filme? Uhum, entendeu? E a discussão era toda sobre isso. Aí o cara teve uma que era com música. Então eu achei muito interessante. Então, respondendo a tua pergunta, tem momento em que eu estou tomando um bom vinho e estou harmonizando com alguma situação. Eu não estou degustando aprofundadamente, tecnicamente falando. Agora, tem momentos, principalmente vinhos novos, que eu tento pensar tecnicamente.
degustar o vinho, entender os aromas, entender de onde vem. Aí eu leio sobre a uva, entendeu? Puxo na internet, aí é meio que a parte de degustação e a parte de compreensão daquele vinho. Então eu faço um pouco dos dois, né? Depende do momento. Muito bom. E hoje no paladar, assim, você já consegue destrinchar assim, toda aquela ficha técnica do vinho e tudo mais, sentir os taninos, acidez, mas já tem um caminho ali bacana, né? O basicão, sim. É claro que tem nuances que eu acho que eu ainda não percebo, né? E que Claro, mais que eu claro. tenho tentado, mas o básico, sim. Os taninos, sem dúvida, isso é bem, né? A acidez, os taninos, se é um vinho mais seco ou mais doce, se é, enfim, né? É frutado, isso assim, sim, eu consigo bastante. Inclusive, eu já tenho uma noção boa hoje de qual tipo de vinho que eu gosto. Então, mesmo sem ter nunca tomado um certo vinho, eu consigo ler o rótulo. Por exemplo, o primitivo eu nunca tinha experimentado até um ano atrás, mas eu adorava o tipo de vinho que depois eu descobri que é Zinfandel, né? Sim, Mas lá sim. é isso. E aí eu falei, pô, eu sabia que eu ia gostar desse vinho, porque eu adorava o Zinfandel da Califórnia, e eu realmente, claro que o gosto é diferente, mas eu adorei o primitivo, eu nunca tinha experimentado, mas porque eu vi uma descrição da uva, eu já saquei que eu iria gostar. Então, hoje em dia, eu já consigo perceber essas diferenças. E acredito também que consegue perceber essa diferença também, ter claramente na sua cabeça assim, as regiões, né, que produzem vinhos, o que cada região produz de bom e tudo mais, e assim, o que buscar, né? Quando você quer buscar um vinho, o que você vai buscar, né? Assim, então você já consegue parar e pensar, vou comer isso, então vou buscar um vinho assim, eu vou fazer isso aqui, então vou buscar um vinho assado. Não é mais aleatório, né? Depois que a gente estuda. Exatamente. Assim, exatamente. Você matou a ver aí, né? Que se fala assim, né? Não sei, mas mandou ver. Que é o seguinte, exatamente. Hoje em dia, conforme eu estou estudando e tal, eu já tomo decisões não somente de que eu acho que eu vou gostar desse vinho, mas exatamente, eu sei que tipo de vinho vem de tal área, tal região, entendeu? Por exemplo, da região de Bordeaux ali, onde a região que eu gosto peraí, lado direito do Rio é o Margem putz, direita. você acabou de falar para mim. Margem direita. Eu sei que Rio tem de bastante Merlot ali, Margem direita. os vinhos. Margem direita. Uhum. Então, quer dizer, eu sei que tem bastante Merlot, eu sei que eu sei os vinhos que vêm dali, então eu já sei que eu vou gostar de vinhos dali. Então, por exemplo, eu misturo informação com olfato, né? Não é só uma coisa, só outra. Exatamente. Uhum. Inclusive, interessante que você perguntou aí dos vinhos. Eu estava na Itália uma vez com um grupo de amigos, inclusive o Ricardo, que eu estava te falando, que é um dos caras que mais me apresentou vinhos, ele e o Sim. Randall. E nós estávamos com... A minha esposa estava lá também, e nós fomos numa loja de vinhos, numa cidadinha chamada Terracina, eu acho que era. É uma cidade, uma vila de mais de 1.500 anos, um lugar maravilhoso, enfim. E o cara estava explicando pra gente porque nós estávamos falando para ele, mas eu gosto mais desse tal tipo de vinho, eu gosto mais de... E tentou descrever para ele, porque nós estávamos querendo comprar um vinho da loja. Ele falou, é o seguinte, vocês estão acostumados com vinho americano. Não existe vinho, não tem esse vinho que é ruim, esse vinho que é bom, ou aquele lá é bom e o daqui é ruim. Não é isso. É porque, primeiro, você está acostumado com o vinho de lá, e segundo, você tem um tipo de gosto que você gosta. Então não tem um vinho ruim, tem um vinho que você gosta. Claro que tem vinho mal feito, isso a gente sabe. Mas o que ele queria dizer era que o vinho italiano, que, por exemplo, eu gosto, mas não são dos meus favoritos, mas apesar de eu gostar, somente o primitivo, bastante, são maravilhosos. Mas é claro que eu poderia dizer, os vinhos italianos não são muito bons. Obviamente não é verdade. É porque o meu paladar não é acostumado com com as uvas italianas, né? E com o terroir italiano, né? Mas a gente acostuma rapidinho com a Itália, então. Depois Acho que coisa boa a gente acostuma rapidinho. Qual é aquele Tignanello, né? Que é aquele... Tignanello, Nossa, depois que eu experimentei aquele vinho, o que é aquilo? Eu fiquei assim, aí eu vi italiano mais gostoso. Eu falei, não, o vinho italiano é muito maravilhoso, porque era muito bom. Aí eu fiquei assim, ele é muito fantástico, eu não imaginei que ia ser tão bom daquele jeito.
Aí ele é um super já mudou minha produtor. opinião na hora, né? Não, isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não, tem vinho maravilhoso em toda parte do mundo, gente. Por isso que a gente fala que a gente precisa realmente explorar, né, o mundo do vinho e tudo mais e provar cada vez mais, sem dúvida. No seu trabalho aí, tem seus amigos gostam de vinho também? Os bombeiros? Então, então, interessante essa pergunta, porque assim, aqui nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de cerveja, de uísque, né? E claro que tem um mercado de vinho gigantesco, mas assim, a galera no dia a dia toma muita cerveja, muito uísque. E nos bombeiros tem uma cultura de cerveja muito grande. Só que eu tenho percebido nos últimos anos que o pessoal está cada vez mais bebendo vinho. Depois que eu comecei a me envolver com vinho e falar para o pessoal, e eles começaram. Primeiro eles estavam brincando comigo, você agora está ficando metido, porque ainda associam o lance do vinho com o teu nariz Associo o empinado, vinho com... né? Uhum, E uhum. aí, tá ficando sofisticado, tá ficando metido, gosta de vinho agora? Aí eu falei, experimentar o vinho. Aí o cara experimentava, adorava. Agora os caras mandam mensagem para mim. Ei, qual vinho que você acha que eu devo usar, pedir Qual o hoje com a vinho que eu minha vou esposa? comprar? Eu vou sair, eu vou jantar hoje à noite, qual que eu devo comprar? Então, quer dizer, mudou completamente, a galera agora já está começando a abraçar. Porque no momento que você normaliza, aí todo mundo salta, pula dentro, né, cara? E o vinho, o mercado de vinho está crescendo demais aqui nos Estados Unidos, sei que no Brasil também, né? Sim, 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 com certeza. E é legal quando a gente que estuda assim, a gente acaba virando referência mesmo, né? Eles querem saber, tipo, vou perguntar para quem? Vou perguntar para fulano, que fulano já estudou vinho e tudo mais, fulano sabe alguma coisa. Então a gente que estuda acaba virando aí essa referência aí para os amigos e a gente precisa ajudar, né? Nessas horas aí de, nossa, eu recebo direct quase todo dia. Ai, gente, que vinho eu compro? Acabou de falar aqui a moça Sabrina aqui, depois você me manda um direct, Sabrina. Quero comprar um vinho, quero comprar um vinho, quero presentear alguém, o que eu faço e tudo mais. Então, hoje a gente consegue ter, estudando, né? Com certeza a gente consegue ter essas respostas aí no mundo do vinho. Isso aí, Cid, acabei virando uma influência aí. E você também tem deixa eu até colocar aqui, você tem também chama Wine and Times, né? And Times. Deixa eu botar aqui para vocês Tem. seguirem. E aí você começou quando esse Instagram de vinho? E hoje é seu Instagram principal, é isso? Tem o quê? Seu Instagram, você tem um Instagram chamado Wine and Times, né? Quando que Isso. você resolveu criar um Instagram de vinho e como foi essa história? E hoje ele é seu Instagram principal? Então, aí já é outra história. Tem um amigão meu também, que talvez até, não sei se tá, porque o cara é ocupado pra caramba, mas ele é o mestre dos magos, assim, no mundo de social media, né? De mídia social. Ele que é, Aham. ele é o cara que é por trás do Norton Mello, não sei se você é o cara do fitness, que dá a maior do mundo, mas enfim, bom, tá tendo uma. A internet meio que deu uma congelada. Voltou? Tá me ouvindo? Voltei, tô te ouvindo. Aham. Então, o Juninho Brum, que é um amigão meu que vive aí em em Sorocaba, não, Limeira, no interior de São Paulo, e ele é o mestre dos magos de marketing social, ele tem uma empresa de marketing Do e ele digital. trabalha muito com a parte social, cursos Uhum. como vocês geraram e tal. Enfim. E eu comecei a falar para ele gosta muito de vinho, o cara também sabe muito de vinho, viajou já o mundo inteiro, enfim. E nós sempre tomamos vinho juntos. E aí, há um ano e meio, mais ou menos, atrás, por aí, talvez, acho que não tenha sido mais do que isso. Ele falou assim, cara, você gosta tanto do assunto, você tem interesse de repente, se envolver mais com o mundo dos vinhos, como de uma forma, além de você gostar de ser um amante de vinhos, mas também, de repente, se envolver de alguma forma com o mercado? Eu falei, pô, tenho. Não seria agora de imediato, mas sim, eu tenho interesse. E aí ele falou, pô, então por que você não transforma a sua conta realmente relacionada a vinhos e organicamente você vai crescendo bem lentamente? E claro, aí assim, eu não, ele fala um monte de coisa para mim, eu não sigo quase nada, que faz um monte de live, faz não sei o quê, eu não faço nada disso, mas ele até fica bravo comigo. Mas mas enfim, por causa dele eu acabei decidindo
transformar, e foi muito legal, porque eu comecei a coordenar, que nem vocês, por exemplo, com um monte de gente do mundo de vinhos. E aí, esse cara tá na Europa, aquele cara tá no Brasil, esse cara tá na Califórnia, aquela menina tá em Oregon, tem a menina do Canadá, que também foi aluna de vocês, que agora a gente troca mensagem de vez em quando. Ela foi aluna de vocês, ela vive no Canadá. A do Canadá é a Polly, É mesmo. Wine, dela é Wine and Vinho dela. Wine and Vinhos, isso mesmo, isso mesmo. Isso, enfim. Polly. Então, aí eu achei legal, porque você começa ela realmente... tá aqui com a gente, maravilhosa. Ela. Aí eu achei isso muito legal, porque eu comecei a conversar, a trocar mensagens, ver o que o pessoal posta em relação a vinho dessa comunidade de vinhos. Eu só por fazer isso eu já estou aprendendo pra caramba, né? E aí foi por isso que eu mudei. Existem alguns interesses comerciais, talvez até em termos de levar vinhos americanos para o Brasil, trazer vinhos portugueses para os Estados Unidos e fazer algumas parcerias. Eu não quero fazer sozinho, eu quero conversar com pessoas daí e falar como que nós podemos fazer isso. E aí conversar, porque eu percebi que não tem muito vinho, não sei exatamente o porquê, mas não tem muito vinho americano no Brasil. É muito difícil de achar, principalmente de qualidade, né? Não sei se é o preço, tem alguma coisa, mas não tem assim, não se compara a chilenos e argentinos, né? Que é realmente boom, explosão, assim, né? Mas os americanos também gostam demais, assim, e confesso assim que sou pouco consumidora, assim, quero consumir mais vinhos americanos mesmo, assim, todos que eu provei, que eu me lembro, Columbia Crash, maravilhoso, não sai da minha cabeça ele, toda vez eu lembro dele. Vinhos bem bacanas mesmo dos Estados Unidos. Quero provar mais, assim, tá na missão aí. Eu acho que você vai fazer um favor trazendo esses vinhos para cá, trabalhando com isso, porque eu tenho certeza que além de trabalhar com vinho, com coisa boa, vai fazer esse favor aí de trazer novos rótulos aqui pra gente, assim, muito bom, muito bom. Até tem... Da Polly aqui. Fala de novo, desculpa. Nada, é a Polly, que eu ia falar da Polly, que ela tá no Canadá também, né? E aluna nossa, você nos Estados Unidos e tudo mais, pra gente realmente ver que o estudo do mundo do vinho, ele tá aí, ele tá online, tá na internet, dá pra você fazer de onde você estiver, no interior de a gente teve uma aluna que ela era do interior ela era de Petrolândia. E ainda nem Petrolina, Petrolândia, daí muito pequenininha, e tá lá no interior, você nos Estados Unidos, Polly no Canadá, então assim, é possível estudar vinho de onde você estiver, né, assim, não tem mais barreiras, né. Inclusive, exatamente, recentemente eu mostrei, minha mãe adora vinho também, muito, e ela fez um comentário mais ou menos recentemente para mim, assim, eu sempre tive vontade de estudar vinho, assim, ela deve estar até assistindo essa live aí, ela jogou o Verdão, que eu sei, né, para colher o Maduro, aí eu já... Ok, já sei agora o presente que ela quer, né? Então, eu até estava falando para ela, tem umas coisas aí que a gente tem que fazer, que ela tem que fazer, e logo em seguida tá vindo uma classe nova de vocês aí, não? Uma turma nova? Eu falei para ela, tá vindo aí, ela queria falar presente de um curso de vinhos de vocês aí, que ela adorou, mostrei a primeira aula para ela, falou, muito legal, em português, ela vive aqui também nos Estados Unidos, mas o português tem um sabor diferente, né? Então ela falou, que legal. Eu falei, então se prepara para a turma 4. Qual que é a data da turma 4? Ai, que legal. Olha ela aqui, ó. Tô assistindo o filho. Ai, que fofa. Manda um beijo pra sua mãe, vai. Te amo, mãe. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Ai, que delícia. Um brinde aqui à dona Carla Viana, querida. Parabéns aí pelo filho. Eu acredito que devo ter muito orgulho de você aí. Tudo que você conquistou, faz um trabalho com certeza muito, muito notável aí nos Estados Unidos. E é um apreciador de vinhos, tenho certeza que só vai crescer aí no mundo dos vinhos, depois que a gente estuda, mesmo que a gente entra no curso que a gente estuda, quantos alunos que entraram e falaram assim, eu entrei no curso porque eu gosto e saiu fazendo uma importação, trabalhando, fazendo eventos de degustação, prestando consultoria. Então, assim, acaba que o mundo do vinho ele vai te levando para dentro dele, assim, que não dá mais para sair não, gente. Exatamente. Com as pessoas muito interessantes, né? Porque o pessoal que gosta de vinho, em geral, até pelo menos pela minha experiência até agora, são pessoas muito interessantes. Então, altos papos, fica um ambiente legal, assim, fantástico. Né? Inclusive, o curso de vocês que eu estou muito interessado é de como organizar uma confraria, uma coisa assim que eu
eu teria... É isso, né? Como uma confraria, Tá, algo assim. tem essa aula bônus, isso, tem uma aula bônus, como montar uma confraria, já está disponível lá para você. Já pode ir lá Então, assistir. falei que eu tô meio relapso, mas eu tô voltando em breve e eu vou... Tô muito interessado, porque eu gostaria de começar a organizar algo aqui nos Estados Unidos, o local, Muito assim, legal. em relação a isso. Muito legal, muito legal. E as amizades, que é o que o Poli tá falando aqui. As amizades, né, que a gente vai criando e tudo mais, vai gerando essas conexões. Tá aí você da turma 3 amigo da Poli, da turma 1, e a gente vai, assim, gerando essa comunidade de pessoas que realmente gostam de vir, querem estudar, estão engajadas ali em realmente transformar esse mundo aí e fazer dessa bebida maravilhosa aí cada vez mais disseminada, né, mais... enfim, para todos, né? É. Gente, queria agradecer imensamente, ó, a Poli está te convidando aqui para participar da confraria da Turma 1, que é a confraria Monsters of Wine, eles vão ter um próximo encontro, inclusive você estava falando de Primitive Zinfandel, o próximo encontro deles é com Primitive Zinfandel, que eles vão fazer, vão passar a sugestão dos vinhos e tudo mais, mas exatamente essa diferença aí para poder entender. Vai ser a próxima confraria deles, o tema aí. Então vai ser com certeza bem bacana dessa aí. Eu vou participar com vinho também. Quero fazer dessa vez direitinho. Da outra vez participei só de convidado. Bom, Sérgio, queria agradecer imensamente a sua presença aqui, o seu espaço. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aí de vir aqui conversar um pouquinho comigo, contar sua história no mundo dos vinhos. Muito, muito, muito obrigada. Sua mãe deve estar aqui toda orgulhosa de você. Mãe é mãe, né? Mãe. Canta, a gente, quando dá de idade, cresce, continua sendo filhinha, né? Não tem jeito. Exatamente. Mas muito obrigada por ter vindo conversar aqui comigo, pelo seu tempo e tudo mais. Sei que você é com certeza um cara ocupado aí com o seu trabalho, nos Estados Unidos e tudo mais. E obrigada pela confiança também de ter escolhido, né, de alguma forma aí o nosso curso para poder aumentar aí o seu conhecimento no mundo dos vinhos. Perfeito, com certeza. O prazer foi meu. Porra, foi demais bater um papo aqui. E quando eu for no Brasil, eu sempre vou 1, 2, 3 vezes. Seria legal se tivesse um encontro do vinho todo dia de ex-alunos, a galera que acompanha, sei lá, um jantar ou um evento, sei lá, tô jogando a sementinha aí. Aí eu indo para aí, eu vou comparecer. Sim. Tô só esperando minha segunda dose aqui, ó, para a gente começar ano que vem e organizar nossas viagens. Eu quero organizar as viagens do curso, que vai ser sensacional. E talvez um ponto aí que você também possa me ajudar aí nesse lado aí dos Estados Unidos também, porque eu vou rodar o mundo com esses alunos. Você pode ter certeza absoluta. Tô 100% à disposição, vamos conversar. Beleza. Obrigada, Sérgio. Obrigada imensamente. E, gente, ó, a live de hoje, só um recadinho aqui. A live de hoje à noite foi cancelada, tá? Então, na verdade, foi transferida para amanhã. Amanhã a gente vai falar dos 2 temas, feijoadas e massa, harmonização. E não esqueça de fazer sua inscrição na semana do festival Harmonizando Vinhos e Queijos, que vai acontecer entre os dias 9 e 16 de agosto. Você pode fazer sua inscrição através do site vinhotododia.com.br ou tem link aqui na bio também do Instagram, ou manda um direct aqui pra gente que a gente ajuda vocês. Tá joia? Gente, muito obrigada. Obrigada demais, Sérgio. Obrigado vocês. Um grande abraço. Até mais. Falamos. Pra você também.